9h48, 12 para as 10. Fala, Alex Silva. Vamos com essa história aqui, Claudio, que você trouxe dessa portaria, falando sobre o Exército, é isso, Claudio? É uma portaria, deixa eu abrir aqui certinho, Alexandre, porque é extremamente ampla, complexa e demandará um estudo mais acurado. Mas vamos lá. Mas o ouvinte pediu, a gente primeira corta. Coisa, ontem começou a rodar isso daí, na minha família começaram a perguntar, que é, na verdade, uma portaria que aprova o Manual de Mobilização Militar. É a portaria número 5.807, de 28 de novembro de 2022, divulgada no Diário Oficial, no dia 5 de dezembro de 2022. Essa portaria, que aprova o Manual de Mobilização Militar, MD 41, ele é uma portaria do Ministro da Defesa. Nessa portaria do Ministro da Defesa, que estabelece a mobilização militar, ela se aplica na medida que os processos trabalhem, tem várias fundamentações, né? Mas ela serve para permitir a mobilização nacional, que é um conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, complementando uma logística nacional, para realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional. E aí, também trabalha para enfrentar agressões estrangeiras, ameaças, atos lesivos à soberania nacional, à integridade territorial ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda que não signifiquem invasão do território nacional. Então, situações que põem em risco, que sejam ameaças, que sejam atos lesivos à soberania nacional, ao povo brasileiro, às instituições, mesmo que não seja invasão, são parâmetros para ser compreendido como uma agressão estrangeira. E essa mobilização nacional, ela é posta em execução por meio de decreto presidencial. O presidente usa um instrumento legal para obter, reunir e distribuir recursos e meios do poder nacional ou no exterior para fazer essa defesa nacional. Aí ele fala aqui de poder nacional. É um conceito que ele traz. Poder nacional, estabelece ali, é a capacidade que tem a nação de alcançar objetivos nacionais de conformidade com a vontade nacional. São 5 expressões da vontade nacional: política, econômica, psicossocial, militar e científico-tecnológica. São 5 expressões do poder nacional de manifestação. A partir disso, esse complexo manual, ele vai estabelecer a formação do Sistema Nacional de Mobilização, que um conjunto de órgãos vai organizar toda a forma de atuar. Ou seja, é preparar o Brasil para uma mobilização em caso de agressão estrangeira, entendendo que a agressão estrangeira não precisa vir do exterior, pode ser feita dentro do Brasil e ela pode pôr em risco a soberania nacional, a vontade do povo ou a segurança, ou as instituições. E que essa mobilização decorre de um decreto presidencial. O comandante supremo das Forças Armadas do Brasil, conforme o artigo 142 da Constituição, é o presidente da República. Então, nós temos esse decreto, essa portaria, não é decreto, é uma portaria bastante ampla, bastante complexa e que vai mostrar como pode se organizar o Sistema Nacional de Defesa. A partir desse documento que mostra que tem um preparo da mobilização em tempos de paz. Depois tem a efetivação desse estado de segurança das Forças Armadas. Tem a execução da mobilização. Então eles põem, tem um período de paz, um período de mobilização, depois um período chamado de guerra, depois do período de guerra tem um período de transição e depois volta para o período de paz. Sabe qual é a minha pergunta para você, Claudio? Nós estamos passando a acompanhar o dia a dia das Forças Armadas, do Exército, agora. Por exemplo, o Alex, você consegue entrar para mim no perfil do Exército Brasileiro para a gente saber quantos inscritos ou quantos seguidores no Instagram? No Instagram, você vai entender onde eu quero chegar, Claudio. O nosso dia a dia, há quanto a gente não falava das Forças Armadas?
Há quanto tempo a gente não falava ou acompanhava as ações? Há quanto tempo que um deslocamento de um blindado, de um veículo das Forças Armadas, do Exército, não significava nada para nós? No Twitter, Pitoli, que eu sei, eu já até fui pesquisar primeiro, porque eu lembro que teve uma época que o Exército dava algumas respostas engraçadinhas para algumas pessoas, isso acabou gerando uma repercussão bastante interessante naquela época. Já são mais de 2 milhões de seguidores. Mas acho que no Instagram passou de 6 milhões, não é? Deixa eu ver no Instagram, Pitoli. Eu estou dando uma pesquisada por aqui também. Olha, no Instagram, o perfil do Exército Oficial tem 8 milhões. Olha só, 8 milhões. Deu um salto de 2 milhões em poucos dias. A gente falou aqui outro dia, Alex, acho que o Léo, até cobrindo a tua ausência, nós falávamos de 6 milhões há um mês. A gente está falando agora de 8 milhões de seguidores no perfil do Exército. Onde eu quero chegar, Claudio, para te ouvir? Tem muita novidade para nós. E, de repente, esta portaria é uma portaria comum. Entendeu? Num momento como esse, no momento do ano, eu não sei do dia a dia do Exército. E, muito provavelmente, não haja um porta-voz agora disposto a conversar conosco para explicar o motivo de uma portaria como essa, entendeu, Claudio? Sim. E essa portaria, como está expresso aqui, ela é um aprimoramento. Por quê? Porque não é a primeira. Ela é a sequência histórica, é a segunda edição em 2022, a portaria do Ministério da Defesa 41M02, e essa portaria é um aprimoramento, como está bem expresso aqui, que as sugestões para aperfeiçoamento devem ser encaminhadas ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no endereço lá no Ministério, nas páginas dos ministérios, no assessoria de doutrina e legislação, e são os elementos de estruturação. O Exército, a maior parte das pessoas não tem noção, é de um nível de burocracia e de perfeccionismo operacional elevadíssimo. Tão grande quanto o Exército, somente a Igreja Católica, porque eles são instituições que existem há séculos. Então, vou dar um exemplo. Meu pai é um militar reformado, tá? Faz 30 anos que meu pai é um militar reformado. Meu pai tem, como todo militar, um relatório de tudo que ele fez todos os dias na vida dele. O Exército sabe e anota o que aconteceu no dia a dia de cada membro das corporações. Então, meu pai mostrou que quando eu nasci, consta lá o nascimento do 4º filho, do sexo masculino, papapá. Consta quando ele se casou, consta quando teve que sair alguns dias porque eu nasci com um defeito congênito, tinha que tratar, tinha que levar em médico. Tudo isso consta na ficha de cada um dos membros do Exército. Por que eu estou falando isso? Para dizer que a burocracia, a documentação administrativa do Exército é meticulosíssima. É muito, 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 muito detalhado. Então, esse manual de mobilização não é uma novidade trazida para o cenário nacional agora, milagrosamente, Já existia uma versão anterior, e na versão anterior falava sobre mobilização, e na versão anterior também dizia que era um decreto presidencial. Então, mostrando isso. A ferramenta operacional já existe há décadas, porque é assim que funcionam as Forças Armadas. Minha dúvida pertinente, né? Totalmente pertinente. A gente não tem o dia a dia dos caras. A pessoa que não conhece fala, nossa, saiu o manual, Sim. Agora a coisa vai pegar. Para quem está no setor, é mais um manual, os especialistas vão estudar, quem é especializadíssimo já conhece a versão anterior, sabe quais são as modificações. Como nós, da área jurídica, conhecemos as leis e sabemos que alterou o parágrafo tal, o inciso tal, mudou um verbo, mudou uma coisa. É isso, a gente sabe. 9h57, faltando 3 para as 10 aqui na PAN.